Fala galera, estamos aqui nos bastidores da gravação do nosso episódio com o Dr. Cristiano Nader, Pediatria Integrativa. Olha só, universo integrativo falando das crianças. Esse assunto vai dar o que falar porque é muita informação positiva sobre comida. O que você acha que é melhor, suco de caixinha ou refrigerante zero do seu filho? Suplemento ou não suplemento? Quando que começa a suplementação das crianças? Então tem muito assunto para a gente discutir. Acompanha aí comigo. Fala galera, estamos aqui com um novo episódio do Talk com o Doutor. Hoje vou falar de um assunto que muito me interessa. Estou aqui, toda vez eu falo, né galera, mas hoje eu vou fazer até uma colinha aqui para anotar dicas para levar para minha casa, porque como vocês sabem eu tenho dois pequenos em casa, o João Pedro e o João Lucas, de 7 e de 2. Então eu vou levar muita informação para poder aplicar com eles em casa. Recentemente eu perguntei no meu stories no Instagram assim, pessoal, preciso de indicação em Brasília de pediatra integrativo. Rapaz, o que choveu de nome desse convidado que tem aqui hoje, que é o Dr. Cristiano Nader. Eu falei, eu tenho que levar esse cara para a gente conversar lá no Talk, quando eu começar a gravar, e eu tava com o nome dele no meu escopo, e aí fico já de início te agradecer, muito honrado da sua presença aqui, Cristiano, é bom demais falar sobre isso. Eu vou deixar um espaço aberto aqui para você se apresentar, falar com a galera de onde surgiu o Cristiano Pediatra. Tranquilo, João. É um prazer estar aqui. Acho que é sempre bom a gente ter esse espaço para transmitir informação para quem precisa, para quem está buscando mais saúde, enfim. Bom, o Cristiano Pediatra surgiu... eu descobri que eu queria ser médico ali com uns 14 anos, quando eu comecei a estudar ciências no colégio, me fascinei com essa coisa de corpo humano. E aí fui para a faculdade. Entrando na faculdade, eu queria ser ortopedista, porque queria estudar os movimentos e tal. Mas logo eu entendi que medicina deveria ser uma coisa mais ampla. E aí eu migrei para a clínica. Passado um tempo, eu percebi que o clínico acabava sendo um profissional que mais encaminhava do que conservava realmente o tratamento. Isso naquela época, anos de 94, 95. E aí pensei em fazer geriatria, percebi que a geriatria não tinha uma resolutividade tão grande naquela época, e aí vim para a pediatria. E, nossa, foi a melhor escolha que eu tive, porque criança é muito autêntica, você consegue exercer a medicina por completo dentro da pediatria, e ainda você pode guiar essas crianças num caminho de uma saúde mais plena. E ali por volta dos anos 2000, 2005, que a gente começou a conversar sobre epigenética, aí então, rapaz, eu falei, nossa, estou iluminado por Deus por estar na pediatria, porque realmente acendeu todas as possibilidades que a gente poderia fazer dentro da pediatria, ainda mais nessa área integrativa, né? Depois que eu migrei para a integrativa, aí alinhou tudo, alinhou dom, princípio, propósito, então né, é assim que surgiu. Teve um clique, o que aconteceu, assim, que eu costumo contar que eu fazia, era clínico, né, e atendia em emergência, pronto-socorro, fazia consultório e tal, e aí um dia eu enchia a paciência de não tratar os pacientes. Os mesmos pacientes chegavam às vezes nos plantões, o mesmo paciente ia no consultório para eu ficar trocando receita, e aquilo foi me saturando, e chegou um ponto que eu cheguei em casa e falei assim, amor, preciso achar outra coisa para eu fazer dentro da medicina, porque eu não vou aguentar ficar o resto da vida renovando receita de paciente, tomando remédio, a mesma coisa há anos, décadas e tal. E aí eu comecei a mexer na internet e caiu a ficha desse universo sobre que a gente chama, não é oficialmente reconhecido como uma especialidade médica integrativa, mas que a gente já considera como uma especialização lato sensu, que é a integrativa, que é você avaliar o paciente de forma integrada, olhar todos os sistemas, não tratar apenas um pedacinho dele e tal, né? E abrindo o leque para um universo de ferramentas. E aí, dentro da pediatria integrativa, teve um clique, teve um momento que você falou assim, cara, eu gostei disso, eu vou começar a olhar com esses olhos para o paciente. Na verdade, eu participei de um congresso de gastroenterologia pediátrica em 2012, e aí eu já comecei a ter um olhar para a nutrição de uma forma diferente. Naquela época, naqueles eventos de lançamento de medicação, enfim, tem um profissional que eu gosto muito de São Paulo, o Dr. Tadeu Fernandes,
ele é pneumologista, ele é nutrólogo e ele é chefe de cozinha. E ele fala muito bem, eu gostava muito das palestras dele, e um dia eu mandei um e-mail para ele: doutor, quero seguir o seu caminho, como é que eu faço? Ele falou: faz a pós-graduação da Abram, de nutrologia. E eu fui para a Abram em 2018, fiz a pós da Abram. No congresso de nutrologia da Abram, eu conheci o Dr. Murilo Pereira, que é nutricionista. Modulação intestinal. Modulação intestinal, fantástico. Fiquei assim, de boca aberta com a aula dele. Eu falei: cara, eu preciso fazer isso. E aí fiz o curso de formação de modulação intestinal com ele em 2019, e aí ele abre um leque para vários nomes dentro da integrativa, Gabriel de Carvalho, Denise de Carvalho, e aí eu fui seguindo, fazendo os cursos, e sempre entendendo que, caramba, está faltando alguma coisa na área pediátrica. No ano passado, eu fiz o curso de suplementação em pediatria funcional integrativa com a doutora Martina Catassini, em São Paulo, que foi maravilhoso. Agora estou fazendo uma pós-graduação em nutrição materno-infantil pelo IAF, Instituto Andrea Fricks, procurando trazer todo esse conhecimento para dentro da pediatria para aplicar de uma forma mais objetiva. Então, foi esse caminho aí. Legal, show de bola. A gente estava conversando aqui um pouco antes de começar a gravar, e você falou um negócio que me chamou muita atenção, né? Que é essa questão de, com a criança, você tem a possibilidade de já iniciar um processo de saúde, um cuidado com a alimentação, com todo esse arsenal que é o corpo humano, desde o início, né? Desde o nascimento. Então é diferente você tratar o adulto, né? Porque o adulto você tem o desafio de mudar o hábito, a criança vai construir o hábito, né? Exatamente. A mágica da pediatria é isso, você não precisa esperar a criança adoecer para consertar ela. Você já começa certo desde o princípio, orientando aí bons hábitos de vida, uma boa alimentação. É lógico que os pais são fundamentais nesse aspecto. Então, assim, não tem criança que vá ter uma boa alimentação se o pai não tiver uma boa alimentação. Então, a gente tem que também conscientizar os pais de que eles precisam mudar alguns hábitos para que o hábito da criança seja firmado nesse sentido. Mas quando a gente consegue integrar tudo isso, você tem uma criança que adoece muito menos, que tem uma capacidade cognitiva melhor, que performa melhor nas atividades escolares, que visita emergências muito menos, ela se destaca entre as demais. Então, assim, é uma infinidade de vantagens, além do que você vai prevenir várias doenças que vão aparecer lá na frente, como diabetes, síndrome metabólica, obesidade, câncer, problemas comportamentais. Então, assim, ter essa oportunidade de ajustar tudo isso desde o princípio e não deixar que a criança adoeça para depois consertar é fantástico. É muito bom, né? E você diria que qual é a peça central desse quebra-cabeça? Comida? Alimentação? Com certeza. Né? Com certeza. Eu costumo dizer assim, que o nosso corpo ele está o tempo inteiro nos defendendo do que vem do meio ambiente, do que vem de fora. Né? E as 3 principais regiões que a gente tem de contato com esse meio externo são pele, trato respiratório e trato digestivo. Só que se a gente for analisar a superfície de contato do intestino é infinitamente maior do que todas as outras. E além disso, o que chega pelo intestino hoje em dia está muito mais modificado em relação ao que a gente tinha 50 anos atrás do que nos outros sistemas, na pele ou no trato respiratório. Então, com certeza, a alimentação é um ponto crucial para a gente mudar. E aí, quando você recebe uma família no seu consultório, é comum, uma dúvida, né? Que como eu não sou pediatra, eu não vejo isso. É comum os pais procurarem você antes do filho nascer? Você costuma ter isso? Ou eles esperam o filho nascer para ir na primeira consulta? Acontece. Vou dizer que ainda não é tão frequente. Eu acho que com o passar do tempo essa frequência vai aumentar, porque a pediatria ela já está tratando da criança dentro do útero, em que pese o fato da gente ter excelentes obstetras integrativos aí no mercado hoje em dia, que também estão cuidando do bebê. Perfeito. Né? Mas ainda é menos frequente do que eu gostaria, mas é uma excelente oportunidade, porque tem muita gestante que acha que... Tem os 2 casos, né? Tem a gestante que acha que durante a gestação ela pode comer de tudo e quando o bebê nascer ela pode ficar mais quieta, ou o contrário.
Eu já peguei paciente que fez a dieta muito certinha na gestação e depois que o bebê nasceu, falou, agora eu posso comer de tudo que eu já fiz o meu trabalho. E a gente sabe que não é bem assim. Não, aí que está começando. Exato. Tudo que está no leite... a interação está maior ainda. Exato. E tudo que está no leite depende da alimentação da mãe, né? Eu falo para as minhas pacientes que são lactantes, eu falo assim, você é o conta-gotas do seu bebê. Exato. Se você comer, chega nele. Então... Não adianta você pensar, o que eu dou pro meu filho? Você pode suplementar? Pode, mas o que você está dando pelo leite é o que você come. Então, é o que você sente, é o que você come, é o que você pensa. Então, isso aqui é a melhor forma de suplementar o seu filho, né? Mas quando você recebe uma família, seja com o bebê já nascido ou antes, o que você costuma falar sobre comida? Como é que você começa essa conversa, geralmente? Assim, você pergunta o que come, para ver se seu desafio vai ser muito grande, ou você já começa explicando o que você acha que é interessante ser praticado em termos de alimentação? O que você fala? É que na criança a gente vai fazer uma anamnese bem completa, acho que também dentro da integrativa, em qualquer área, mas aí eu vou perguntar quais são os hábitos de vida, o sono, como é que tá a atividade física, lógico, alimentação também, alimentação da criança, alimentação dos pais, como que é esse ambiente alimentar, se a criança está comendo sozinha, se tem alguém à mesa com ela, se está comendo no sofá, se está comendo assistindo TV, tudo isso a gente sabe que muda, né? Então, assim, sempre tem que perguntar sobre alimentação. Perfeito. Então, não diria que é a primeira coisa que eu faço, mas está dentro do escopo da abordagem, né? Exato. E na hora de ensinar, você tem algum princípio, alguma linha dentro da alimentação que você costume defender e levantar essa bandeira, ou é 100% variado? Cada paciente você vai levantar uma bandeira diferente dependendo da necessidade dele? Tem uma linha central, né? A linha central é que a gente deve respeitar a nossa genética. Perfeito. Né? Então eu acho que eu costumo fazer muito essa comparação no consultório. Você pensa num leão. Um leão é um leão desde que ele foi concebido como leão e ele continua tendo a mesma alimentação do que quando ele foi concebido. Ele continua caçando, continua sendo essencialmente carnívoro. Você não vai oferecer granola para um leão que vai dar ruim, né? Da mesma forma, você não vai oferecer carne moída para um passarinho que só come semente, insetos, enfim, que também vai dar ruim. E a nossa genética não fez a gente para consumir o que a gente está comendo. Então, hoje em dia, a gente está comendo muito produto processado, muito produto modificado, com conservante, com química, com agrotóxico, enfim, e isso agride a nossa genética. Então, a linha central que eu digo é isso: quanto mais você puder respeitar a sua natureza, de comer os produtos que a natureza fez, que Deus fez, mais alinhado você vai estar com a sua genética. Então, se você segue a sua genética, é natural que você envelheça menos, que você adoeça menos. Se você foge dessa genética, você aumenta toda uma carga oxidativa no seu corpo que vai provocar o envelhecimento das estruturas, a agressão das estruturas e que vai levar a uma doença ou uma outra condição degenerativa, por assim dizer. Entendi. Legal. E se a gente for falar ainda dentro desse universo de alimentação, se você tivesse que escolher um líder da gangue dos processados, assim, o que é um alimento que é comum criança consumir, que você poderia facilmente levantar e falar assim, isso aqui em situação nenhuma é bom, isso aqui você tem que evitar, você não pode deixar entrar na sua casa. Tem alguma coisa? Tem. Biscoito recheado. Biscoito recheado, pronto. Bolacha recheada, ou biscoito para quem prefere, enfim. É um dos alimentos piores que a gente tem, porque assim, tem muito açúcar ali. Então, é um alimento que não estraga, ele não perece. Então, você imagina a carga de antibióticos e antifúngicos que tem ali. Se você deixar um biscoito ali 1 ano, 2 anos na prateleira, ele vai amolecer, mas ele não embolora, né? Ele não apodrece. Então, você imagina que você está ingerindo isso, de repente, todo dia, chegando antibiótico, chegando antifúngico no seu intestino todo dia, agredindo as bactérias que estão ali para te proteger. Então, você está minando a sua proteção. Então, esse é um deles. Tem mais. Corante, você costuma rotular muito? Lá em casa, meus filhos começaram a estudar e começaram a conhecer as balafim, os corantes, os M&Ms da vida e tal. E aí eu sinto que o João Pedro, meu mais velho, ele é muito consciente, sabe, Cristiano?
desde pequeno, como você falou, desde pequeno ele já chegou num ambiente familiar que a gente comia bem. Legal. Então a gente sempre teve esse cuidado de ensinar para ele, e quando ele começou a estudar, a gente procurou muito não colocar medo nele, para ele não ter medo de alimento, para ele ter entendimento sobre o alimento, Claro. sabe? E graças a Deus ele tem um entendimento muito bom, mas assim, não tem como, né? Influência, os ambientes corrompem os bons costumes, né? Então, inevitavelmente, ele começa a frequentar a escola, começa a andar com os amiguinhos, aí um amiguinho leva um M&M, leva uma balinha e tal, ele começa a comer, vai numa festa de aniversário, tem aquele tanto de docinho na mesa e tudo, aí começou a experimentar aqui e ali e tal, e eu falo pro João Pedro, eu falo assim, filho, quanto mais colorido, mais corante tem, pior sua barriguinha pode ficar. Porque eu acho que é um vilãozão das desbioses intestinais hoje em dia, né? Muito corante na comida, muito porque essa conquista dos olhos depende de colorir a comida, né? Então, Exato, isso aí é exato. terrível, né? Você tem o corante tem esse aspecto chamativo, tem muito corante que é cancerígeno, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, não só com os corantes, mas com todos os outros processados. E você tocou num ponto fundamental, que a questão não é simplesmente proibir por proibir. Você precisa conscientizar. Então, você está conscientizando seu filho. Filho, isso aqui faz mal, tá? Comendo isso vai dar mais dor na sua barriguinha. E com o tempo ele vai se regulando. A gente sabe que a pediatria é mais desafiadora nesse sentido, porque existe todo um contexto social que também faz parte do desenvolvimento da criança. Perfeito. A criança que se sente fora desse contexto social, ela está sofrendo um estresse oxidativo também de uma fonte psicológica, por assim dizer. Perfeito. Né? Então, você precisa achar esse equilíbrio ideal. E aí é o que eu digo, a exceção não vai fazer a regra. Então, poxa, eu tenho uma alimentação tão bonitinha dentro de casa e, de repente, eu fui para um resort all inclusive. Maravilha, deixa a criança ser feliz ali e tal, e ela sabe que quando eu voltar para casa, eu vou ter a minha alimentação organizada, saudável, bonitinha, que é o que me permite sair da rotina sem ter a agressão, sem ter os sintomas que eu não queria ter. Perfeito. Né? Então, acho que o ponto principal é esse. O hábito é muito ruim, né? Agora, Exato. Você falou antes, você tinha citado uma expressão que me chamou muita atenção, você falou assim, do biscoito recheado, você estava falando, o problema do todo dia, né? O todo dia é o que faz mal, né? Agora você tem que ter a sua flexibilidade. Agora, também regra já formata demais, né? Tem gente que gosta de criar regras. Uma vez na semana pode comer à vontade. Não necessariamente tem que ser uma vez na semana, né? Não, depende da dinâmica da família, né? Se é uma família que viaja muito, você tem que adequar a sua rotina. A gente está o tempo inteiro se regulando, né? Então, às vezes você sai aí da dieta uma vez por semana, e vai ter um dia que vai dar ruim. Poxa, o que eu fiz nessa semana? É que você, além de sair da dieta, você não fez atividade física do jeito certo, você dormiu pouco, então você teve outros estresses inflamatórios naquela semana. Sim. Então, a gente tem que ficar se regulando o tempo inteiro. Eu costumo também fazer uma outra analogia no consultório, que é assim, olha, quando você dá um alimento processado para o seu filho, fora da natureza dele, é como se você estivesse colocando ele para andar de moto. Né? A gente sabe que andar de moto é mais perigoso do que andar de carro. Sim. Só que para andar de moto você tem que usar cotoveleira, você tem que usar capacete, tem que usar jaqueta. E quem é essa cotoveleira, capacete, jaqueta nesse contexto? É a alimentação saudável. Perfeito. Então, se você não coloca ele para se proteger de uma agressão que futuramente ele vá se expor, como é que você espera que ele não sucumba? Legal. Então, na hora que você expõe ele, ele acaba adoecendo. Está vulnerável. Exato. Né? Esse é o problema. Você falou, falando de comida, acho que isso é uma das coisas que mais gera dúvida das mães, né? Então, assim, vamos supor, você está no resort, doutor Cristiano, com seu filho, né? Uhum. Seu filho mais novo, você tem dois, né? Eu tenho dois, uma um mais de velha 11 e uma de pequeno. 19. Então, você está lá com o seu pequeno e ele vira para você e fala assim, papai, na mesa só tem suco na caixinha e refrigerante zero. Qual que eu posso pegar? Rapaz, essa escolha é complicada. Difícil. Porque se você tirar a água da jogada... Mas eu diria, assim, graças a Deus lá em casa a gente não tem suco e ninguém toma refrigerante lá em casa, né? Eu cortei o refrigerante que eu tomava, assim, de vez em quando meu filho tinha uns 3, 4 anos, que ele estava começando a se interessar por isso, eu falei, não. Nessa época eu li um estudo publicado no JAMA, que analisou quase 500 mil de pessoas,
e viu que o consumo de refrigerante aumentava em 17% mortalidade por todas as causas. Eu falei, cara, eu não preciso ter 17% a mais de chance de morrer se eu quero ficar do lado do meu filho o máximo tempo possível. Né? Então, dali eu cortei. Então, nessa questão assim, entre refrigerante e suco, você pensar, todos dois são ricos em açúcares. Né? Todos dois têm corante. Quase a mesma coisa. É quase a mesma coisa. A única coisa que o suco tem... Pouco melhor. Que pouco melhor é um pouco do extrato da fruta. Que não compensa. Que não compensa. Que é um benefício pequenininho para uma montanha de malefício. Então, é aquela coisa que eu vou falar assim, Deus fez 3 líquidos para a gente tomar. Então, ele fez água, ele fez leite materno, ele fez água de coco. Se ele quisesse que a gente tomasse suco de uva, ele tinha feito igual fez o coco. Botava dentro de uma fruta rígida, que você cortava, botava canudinho e tomava. Então, se ele fez a uva em cacho, é para a gente comer a uva no cacho. Não é para a gente tomar a uva. Aí você concentra a caloria, vai dar ruim também. É exatamente isso. O doutor Laí falava na pós da gente assim, é mais importante evitar o que faz mal do que comer o que faz bem. Porque às vezes as pessoas ficam procurando um motivo positivo para consumir um negócio ruim, né? Não, mas no suco da caixinha tem vitamina C. Mas não adianta. Não é o lugar de obter essa vitamina C. Né? Que adianta você ingerir um tanto de coisa ruim para compensar isso, vir um pouquinho de vitamina C. Muitas vezes já está tudo oxidado por causa do excesso de corante, de coisa que tem ali dentro. Então, assim, uma coisa não compensa a outra, né? É isso que eu ia falar, assim, quando você tira a fruta da sua natureza, ela já começa a se oxidar, porque ali ela está produzindo antioxidante. Então, pensa na amora, né? A amora está linda ali no pé, um dia quente, e a amora plena, durinha, perfeitinha. Vou colher, vou levar para casa. No outro dia ela já está murcha, já está esquisita, porque ela não tem mais o antioxidante que ela tirava da seiva da árvore. Né? Então, a vitamina C no suco de caixinha é a mesma coisa. E se for uma garrafa, se não for a caixinha, se for a garrafa transparente, a luz já está oxidando aquela vitamina C toda. Há muito tempo. Então, você não está tomando mais vitamina C. E a comida interfere diretamente na resiliência imunitária, né? Na força de imunidade que a criança tem. Né? É muito comum você ver assim, as crianças que adoecem mais são as que comem pior. Essa relação, ela é direta, né? Com certeza. Não tem como fugir disso. Não. Isso aí é quase matemático. É, matemático. É lógico que tem as variações genéticas, os polimorfismos, enfim, e tal. Então, de repente, pode ter uma criança que seja um pouco mais resistente e tal. Mas, via de regra, é isso que você falou mesmo. Começou a comer mal, você já não está aportando as suas células com todos os nutrientes que elas precisam. Perdendo a joelheira, o capacete. Exato. Vão funcionar pior. Né? Então... isso aí acontece demais. E dentro da pediatria, quando a gente começa a falar de suplementação, porque assim, o princípio básico, o centro do quebra-cabeça é a alimentação. Perfeito. Mas existe todo um aporte suplementar que é possível ser feito para que a criança suplemente e atinja a necessidade ali para poder ter uma boa saúde, né? O que você elenca assim de os principais suplementos que você diria que você costuma usar no dia a dia com os seus pacientes pediátricos, assim, talvez por faixa etária, mude, não sei. Legal. Esse é um assunto importante de pontuar aqui, porque muita gente acha que por ser criança não precisa de suplementar. Não, criança está tudo certo, não precisa suplementar, basta ter uma alimentação boa. Nem sempre é assim. Hoje em dia a gente tem um solo que está mais desgastado, né? Existe até um artigo, eu não lembro a revista, mas o artigo analisa nos últimos 80 anos como que a nossa matriz alimentar foi sendo desgastada. Então, o artigo pontua que alguns nutrientes, alguns minerais, eles chegam a ter um déficit de 50% hoje na nossa matriz, em comparação ao que eles tinham 80 anos atrás. Então, se o conteúdo de um determinado mineral é metade do que eu tinha, eu teria que comer o dobro. Só que às vezes eu não tenho estômago para isso, não vai caber no estômago de uma criança. E aí é que entra a suplementação. Né? Então, esse é um ponto. Segundo ponto, essa criança nasceu de uma mulher que invariavelmente foi exposta a um mundo mais inflamado e que começou essa caminhada dentro dessa rotina mais saudável, de repente, mais tardiamente. Então, ela guarda marcas genéticas, epigenéticas, que ela vai estar transmitindo para a criança, que deixa a criança
mais suscetível a um déficit ou mais necessitada de uma suplementação. Perfeito. Né? Então, hoje em dia, por exemplo, é quase virtual eu achar uma gestante que não precisou de ferro. Perfeito. Tá? Todas elas precisam de ferro. É. E na gestação você tem déficit de ferro, de B12, de vitamina A, de zinco, que é muito comum. Então, essa criança já nasce com alguma necessidade. Sim. Então, no consultório, eu costumo avaliar a gestante, né, como é que foi a suplementação, como é que foram os exames dessa gestante, para entender o que aquele bebê já precisa desde o começo. Sim. Então, é muito comum vitamina D, vitamina A, vitamina K, Não. B12 nem sempre, Zinco. zinco usa muito, Legal. tá? B12 a gente vai usar de repente ali de terceiro para o sexto mês, e o ferro também, terceiro para o sexto mês, em alguns casos prematuro, a gente vai ter que antecipar essa introdução do ferro, Aham. e aí com o tempo a gente vai aumentando esse rol. Aham. Um mineral que eu vejo que falta demais na pediatria e que é muito responsável pela ocorrência de doenças com mais frequência na criança é o selênio. Selênio, tá com ele na ponta da Cara, linha. selênio é Até adulto. até adulto, até adulto. E assim, a gente tem uma castanha fabulosa que tem altos teores de selênio. Comprimido de selênio, né? Exato. Aí come uma, né? Às vezes a mãe fala assim, doutor, mas ele não aceita, não gosta. Eu falei, olha, em relação à castanha do Pará, a gente pode abrir essa exceção. Você pode comprar ela coberta com chocolate. Sim. Se você encontrar com chocolate a 70%, sem açúcar, de repente adoçado com uma estévia, é ótimo. Se não, pode ser com açúcar mesmo. Doutor, mas açúcar? Eu falo, olha, você está dando um mineral que está muito em falta e você está dando um tiquinho de açúcar que tem em uma castanha. A diferença vai ser muito positiva. Né? Então... vai compensar, né? Exato. E o selênio... E é engraçado como, às vezes, o mundo caminha no sentido contrário da abordagem de saúde, né? Você vê que, recentemente, o exame de selênio, ele foi retirado do catálogo de análise. Exato. Né? Você pede selênio hoje, não é mais questão do laboratório, do plano de saúde cobrir ou não cobrir. Tem laboratório que já nem faz o exame de selênio mais. Eles consideram tão desnecessário. Uma coisa que a gente considera tão necessária, tem muitos laboratórios que já consideram 100% desnecessária a ponto de retirar da lista. Eu tive um paciente fora de Brasília que falou isso, falou assim, João, não é que não cobre no meu plano, me disseram que não existe mais exame de selênio no mercado. Eu falei assim, meu Deus do céu, a que ponto a gente vai chegando? Eu não posso mais medir o selênio, eu tenho que tratar empiricamente os meus pacientes, tentativa e erro, com base na dieta, com base no que eu acho que está baixo. Né? E aí é que está o problema, né? Que assim, o selênio a gente sabe que ele... em deficiência ele é ruim, em excesso ele é ruim também. Perfeito. Né? E ele tem um potencial tóxico quando você suplementa em grandes doses. E assim, até que a manifestação do meu paciente chegue a ter uma repercussão clínica, ela já teve uma repercussão bioquímica, né, intracelular. Então assim, eu comecei afetando as células para depois afetar o funcionamento de um órgão e aí vai ter uma repercussão clínica. Então, todo sinal clínico vai ser tardio, né? Então, assim... você vai estar sempre andando depois do tempo. Exato. Você não consegue se antecipar. Sempre apagando incêndio. Sempre apagando incêndio. Então, não dá. Engraçado, me veio agora à mente isso, você comentando. Eu acabo inevitavelmente atendendo pacientes pediátricos mais velhos, né? 10, 12 anos, pré-escolar, escolar já, nessa faixa etária, de filhos de pacientes, né? E você sabe que eu diria... isso não é nenhum estudo, não tem um embasamento de publicações para dizer se isso é prevalente ou não. Mas eu tenho visto no consultório pacientes pediátricos com doença de Hashimoto da tireoide mais cedo. Tenho visto isso com mais frequência, sabe? Criança com anti-TPO elevado e tal. E isso tem um vínculo com selênio, com deficiência crônica de selênio. Com certeza, porque assim, a gente sabe que na tireoide existem as enzimas que vão oxidar o iodo para incorporar ele nos resíduos de tiroglobulina. E aí o selênio é quem apaga esse incêndio. Sim. Então a tireoide é uma fornalha que está ali produzindo o estresse oxidativo, o radical peróxido o tempo inteiro. E aí o selênio segura controla esse fogo. Né? Então assim, se você não tiver nível adequado de selênio, vai para as cucuia também. E você lembrar que o Hashimoto ele tem uma questão de mimetismo molecular
com glúten, a gente sabe disso. Sim. E hoje em dia as crianças consomem muito glúten, Sim. consomem poucos nutrientes que mantêm a integridade do intestino, então você aumenta essa permeabilidade do glúten. Perfeito. E aí você aumenta a susceptibilidade para ter essa formação de anticorpo com mimetismo molecular que vai agredir a tireoide lá em cima, né? Então, assim, eu já peguei pacientes com TSH de 60, de 80. Então, assim, recentemente eu tive uma paciente assim, eu quase caí da mesa quando eu vi os exames da tireoide dela. Eu falei assim, nossa, parece exame de adulto, paciente meu com um hipotireoidismo descompensado. Impressionante. E aí acaba refletindo crescimento, desempenho escolar, tudo, né? Tudo, porque assim, o hormônio tireoidiano é um fator de transcrição para o funcionamento da célula. De tudo. Gerencia Gerencia o corpo. Exato. Então, assim, você está trabalhando com pouca pilha. Então, funciona tudo mais lentamente, né? Ô Cristiano, e sobre a chuva de diagnósticos de TDAH? Vamos dizer, de TDAH, de hiperatividades. Com base no que você vê no dia a dia lá no consultório, você consegue perceber muitas crianças... Eu estou te perguntando isso porque eu vejo, mas assim, lógico que a sua amostragem é muito maior que a minha no universo de pediatria, e aí eu queria saber se você vê no dia a dia muita criança com esse diagnóstico, vamos dizer, pedagógico de hiperatividade, que começa a mudar a alimentação e resolve o problema. Você já viu isso? Já. Tira o glúten, desinflama o cérebro, a criança diminui muito essa agitação, essa hiperatividade que ela tem. Já reparou muito isso? Sim. É um outro desafio que a gente tem dentro da pediatria, né? Os transtornos neurocomportamentais. E é um desafio dessa geração. Então, a gente sabe que a nossa geração, ela sofre o destempero que a gente teve com alimento industrializado quando a gente era criança. E a geração dos nossos filhos vai sofrer o destempero que eles estão tendo com as telas. As telas. Então, o tempo inteiro recebendo estímulo, dopamina no cérebro, e o cérebro não sabe ficar sem estímulo mais. Então, uma das coisas que eu mais ouço com as crianças, pai, que tédio, tô com tédio. Né? E na nossa infância, a gente invariavelmente tinha que aprender a lidar com o tédio, ou com não ter nada para fazer, ou ter que esperar. Então, a gente tinha que esperar para alugar um filme na locadora, a gente tinha que esperar para entrar na brincadeira, de ficar próximo, você tinha que esperar para assistir um desenho. Então, o desenho vai passar ali às 10h30 da manhã, ainda você que tem que estar pronto naquele horário, você não pode comandar o desenho. Então, toda essa mudança do ambiente de estímulo neurológico para a criança fez com que ela hiperestimulasse os neurônios, glutamato para tudo quanto é lado, e aí assim, ela tem atenção a tudo, mas aí acaba não conseguindo focar. Então, quando você consegue mudar, dá muito certo. Só que é uma das coisas mais difíceis. Sim. Que a gente sabe que, por exemplo, uma outra mudança muito frequente, questão da atividade física. Né? A nossa infância teve uma atividade física inerente. Você descia, não tinha coisa para fazer em casa, você descia e ia fazer alguma atividade física. Hoje em dia, você manda um filho descer para brincar, ele desce, dá 10 minutos ele volta, pai, não tem ninguém lá embaixo. Vou brincar com quem? Né? Então, e a gente sabe que a atividade física tem uma ação antioxidante também, tem uma ação de melhora de funcionamento neurológico. Então, você vê que é uma área que vai imbricando todos os outros conceitos, eles precisam encaixar direitinho. Sim. Mas sim, eu já tive paciente que quando faz tudo certinho, senta numa consulta online, fica aqui prestando atenção, faz as respostas pertinentes às perguntas na consulta, enfim, fica comportada, é outra história. O que a gente vê, infelizmente, hoje mais comumente, são crianças que não conseguem ficar quietas. Legal. Nossa, isso acontece demais, né? Meu Deus. Ô Cristiano, eu tenho mais uma última pergunta antes da gente encerrar, que é sobre medicação. O que você diria que, assim, pai, você não pode ter medo de usar o remédio tal. Se precisar, eventualmente você vai precisar tomar. Tem medicação alopática que você diria, assim, para a gente desrotular também, porque eu acho que a sociedade ela é muito pensamento polarizado. Ou é 8 ou é 80.
Agora eu vou no médico integrativo e eu tenho que demonizar um remédio. Eu falo, não, gente, calma, não é bem assim. A gente chegou até aqui porque surgiu a alopatia. Muita coisa tem que existir e se precisar lançar a mão, você vai precisar lançar a mão. Eu falo isso para os meus pacientes adultos. Mas assim, o que você não pode é criar, é achar que você vai sustentar a saúde em cima de remédio. Não vai. Você tem que descobrir as causas, ir na raiz dos problemas, mudar hábitos, ter um estilo de vida saudável, atividade alimentar e tudo, para você ser um paciente saudável. Mas e na pediatria? Remédio. É importante desrotular algo que esteja demonizado hoje no mercado? Eu também tenho um pensamento muito parecido com você, assim, eu sou equilibrado nas minhas condutas, eu também não acho que tem que ser polarizado, né? Não é porque eu estou dentro da integrativa que eu vou tratar tudo com homeopatia, com fitoterapia, com suplementação, não é isso. Né? Então, assim, poxa, o paciente teve uma infecção, precisa de um antibiótico? Vamos prescrever um antibiótico. Perfeito. Ele está ali para isso. Poxa, precisou de um antitérmico, precisou de um corticoide. Vamos fazer o corticoide, vamos fazer o antitérmico. Eu acho que não tem nada na linha alopática que não possa ser usado. Perfeito. A gente só precisa deixar de banalizar e acertar o momento dessa prescrição. Ótimo. Então, assim, olha, eu criei um ambiente que gere mais saúde. Falhou uma coisa aqui e eu preciso entrar com essa alopatia. Ok, está perfeito. É diferente do que você, de repente, faz um remédio para pressão que gera um efeito colateral e você acrescentou outro remédio e vai. Daqui a pouco o paciente está com 20 remédios e, poxa, não olhei o selênio, eu não olhei o zinco desse paciente, vitamina D baixa. Não tem. Exato. Né? Então, esses dias eu peguei um paciente no consultório que ele é alérgico a múltiplos alimentos, enfim, tem asma, tem várias comorbidades, e assim, fazendo uso de algumas medicações alopáticas, mas não teve nenhuma intervenção de vitaminas e minerais. Então, assim, ninguém dosou a vitamina D, ninguém dosou o zinco, ninguém dosou o selênio. Eu falei, gente, mas assim, as coisas não precisam ser separadas. Vamos juntar o melhor dos dois mundos, eu digo, quando a gente agrega força, o beneficiado é o paciente. Perfeito. Então, é isso. Eu não excluiria nada, não. Maravilha. Só sabendo pontuar direitinho. Maravilha. Uma última dúvida que eu me lembrei aqui, que eu queria te perguntar. Febre interna existe? Não. Você escuta muito isso? Rapaz, o que eu tenho de paciente, a mãe me manda, João, não queria te incomodar, mas meu filho tá assim com uma febre interna. Eu acho que é uma forma de falar sem querer se autopreocupar. Não é uma febre, é uma febre interna. E não existe isso. Não, ou febre ou é febre. Febre tem um conceito, né? Claro, olha, febre é uma temperatura que oscilar acima de 37,8. Ponto. Poxa, eu estou com uma febre interna. Qual o raciocínio, qual a explicação que eu tenho disso? Eu estou sentindo mal-estar, né? E eu estou achando que vai acontecer alguma coisa. Tá mais quietinho, tá mais assim, você pega nele, tá quente, mas você vai medir que o termômetro não tem. Vai acontecer alguma coisa. Às vezes é esperar um tempinho, né? Mas essa febre interna não existe. A febre só é febre quando você consegue medir. Perfeito. Cristiano, da minha parte eu vou encerrar. Com certeza vou te chamar outros episódios que vai surgir Maravilha. 1000 assuntos para a gente conversar, tá? Mas vou deixar aberto aí se você quiser. Eu costumo finalizar. Primeiro, te falar que essa caneca é sua, uma lembrança aqui do Talk com o Doutor, tá? E eu quero deixar aberto para você deixar uma mensagem aí para os pacientes, mães, pediátricos, pacientes, as crianças que vão assistir, todo mundo, todo esse universo integrativo aí. Maravilha. Então, te agradecer mais uma vez pela oportunidade, é sempre bom falar nesses assuntos, enfim. E se eu tivesse uma mensagem para falar para os pais, a gente sabe que os pais amam demais as crianças, né? O maior amor do mundo é o amor que você tem por um filho, né? E esse amor é tão grande que você chega a dizer, olha, eu morreria pelo meu filho. Mas aí a pergunta que eu tenho para vocês é se vocês viveriam pelo seu filho, né? Então, para que a gente viva pelos nossos filhos, a gente precisa mudar alguns hábitos que nos distanciam dessa longevidade, né? Então, se você está mais sedentário, procure iniciar alguma atividade física. Se você tem uma alimentação mais industrializada, tente eliminar algumas coisas aos poucos. Você vai estar melhorando o seu estilo de vida e você vai estar sendo
não só um exemplo, mas o melhor exemplo para o seu filho mudar alguma atitude também em rumo a essa saúde que você tanto quer para ele. Então esse seria o recado. Show de bola. Isso aí, galera. Finalizamos nosso episódio aqui hoje. Em breve voltamos com mais novidade e assunto integrativo aqui para vocês. Valeu!